A paz do Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre a idolatria. A idolatria na Bíblia ela é muito mais profunda e muitas pessoas às vezes cometem a idolatria sem saber. Em Romanos, capítulo 1, versículo 23, fala assim: E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível, e aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Essa palavra fala sobre a corrupção do homem. Paulo fala nessa primeira passagem aos Romanos que era um povo que era muito idólatra e cometia sacrifícios e colocava animais e répteis e semelhanças de coisas incorruptíveis no lugar de Deus. Às vezes adoravam essas coisas e naquela época isso era algo normal. E Paulo ele exorta essas pessoas e fala sobre como o homem se desviou de Deus. Até aí, esse tipo de idolatria é muito normal. Entretanto, idolatria é sempre que você coloca algo no lugar que era para ser de Deus. E muitas vezes nós fazemos isso sem nem perceber, quando nós acordamos e não oramos, quando nós, às vezes, na hora que era para estar lendo a Bíblia, estamos fazendo coisas que não eram de Deus, que não são agradáveis a Deus. E eu gostaria de ler em Mateus, capítulo 6, que fala sobre essa questão de dar lugar a outras coisas que não são de Deus. No versículo 24, diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nessa palavra, Jesus fala sobre a prioridade de Deus em contraste com dedicar tempo a outras coisas. Não, a gente não pode servir a duas coisas ao mesmo tempo. Não se pode dedicar tempo a Deus mas manter uma vida desviada. Porque ou você vai estar amando a Deus ou você vai estar amando as coisas do mundo. E você deve dar prioridade sempre a Deus. Para concluir esses ensinamentos, em 1 Coríntios, capítulo 10, Paulo também fala sobre a idolatria e o culto a demônios. Mas especificamente no versículo 20, ele aborda essa questão com mais a fundo. Diz assim: Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes dos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo aqui aborda a mesma questão que Jesus abordou no capítulo 6 de Mateus. Nós não podemos servir a Deus e a demônios. Não podemos dedicar o tempo que nós deveríamos dar a Deus a demônios, pois estaremos amando mais aos demônios do que a Deus. A idolatria é algo muito sério, é sempre quando você coloca algo que era para ser no lugar de Deus, coloca outras coisas nesse mesmo lugar. E essa é a palavra de hoje.